E olha, o governador de São Paulo deu uma declaração que gerou bastante repercussão. Vamos então conversar com a Valéria Luizetti sobre a fala de Tarcísio, que diz que não vai concorrer à presidência da República, mas que tem um discurso completamente alinhado a essa possível candidatura e que disse, inclusive, o que ele faria primeiro se ele fosse eleito presidente, né, Valéria? Conta aí para a nossa audiência, bem-vinda. Exatamente isso. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inclusive chegou a reforçar na própria sexta-feira que não deverá sair à presidência em 2026. Disse que, apesar disso, todo governador é um potencial presidenciável, mas disse, ao ser questionado durante uma entrevista a Diário do Grande ABC, ele disse então que, caso ele seja eleito no próximo ano a presidente do Brasil, ele então iria fornecer como primeiro ato ali o indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse exatamente com essas palavras: na hora, primeiro ato, porque eu acho que tudo isso que está acontecendo é absolutamente desarrazoado. Mas é isso, ele segue reforçando que não deverá sair para a presidência no próximo ano. Durante a entrevista também, Evandro, ele criticou o judiciário e como tudo tem sido levado com relação ao ex-presidente e voltou a defender também a questão da anistia para os condenados pela tentativa de golpe, lembrando que já foi adotado em outros momentos da história brasileira e tentando de alguma maneira tornar a história um pouco diferente para o quesito da anistia. Eu volto com você. Valéria, e aí veio a Gleisi Hoffmann e rebateu a fala do Tarcísio, né? Exatamente. A própria ministra disse ontem, num post que ela fez na rede social X, que ao anunciar seu primeiro ato, que fosse então e dar um indulto ao Bolsonaro, Tarcísio afirma que seu chefe é culpado e que ele não respeita o Estado de Direito nem a justiça. Chegou a comparar também, né, as primeiras medidas tomadas ali pelo presidente Lula com o que foi dito por Tarcísio e trouxe alguns pontos, né, como o fato de Lula ter recriado e fortalecido o Bolsa Família, restabelecido políticas de proteção ao meio ambiente e ter revogado decretos aí de Bolsonaro, como a liberação do uso de armas de fogo, mineração em áreas protegidas e segregação de crianças com deficiência nas escolas. Gleisi finalizou a postagem dela dizendo que a diferença entre um presidente que pensa no povo e no país e um candidato fantoche que só pensa em servir aos interesses de seu chefe. Lembrando que na própria sexta-feira, o próprio presidente Lula também já deu ali uma resposta a esse ponto trazido por Tarcísio de Freitas e trouxe, durante uma entrevista à Rádio Itatiaia, que Tarcísio não é ninguém sem Bolsonaro e que ele acabará fazendo tudo que o ex-presidente quiser. E a gente, é claro, né, diante do julgamento que está para começar amanhã, segue acompanhando essa história toda, porque certamente virão mais ataques um ao outro, né, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Valéria. Abraço para você. Ô Zé Maria Trindade, Tarcísio de Freitas seria fantoche de Jair Bolsonaro ao fazer essa defesa que a gente contou aqui agora ao vivo? Não, ele é maior do que o bolsonarismo, que é grande no Brasil, né? Ele precisa do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas esse apoio não significa a figura que o Partido dos Trabalhadores já decidiu estrategicamente de colocar. A ideia de dizer que ele é herdeiro do Bolsonaro, né? E não é assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro tem o seu público próprio, tem o seu estilo, e o Tarcísio tem o seu estilo e tem o seu público próprio também. E haverá uma união. Eu sei que Valdemar Costa Neto está articulando a antecipação do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro a Tarcísio. Ele, independente do Bolsonaro, ele já tem um grupo forte de campanha eleitoral que foi iniciado com base ali no empresariado, agro veio junto também e os partidos políticos se acoplaram. Inclusive o PL está com muita força nesse projeto e o PL está tentando indicar o vice do Tarcísio. O grupo do Tarcísio pensa, quer, inclusive a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas o Bolsonaro resiste. A frase dele: eles vão triturar a minha mulher, não pode ser assim e tal, e quer que ela seja candidata ao Senado, que é mais tranquilo, o Legislativo sempre é mais tranquilo. Então, assim, ele
espera o apoio do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não é fantoche, ele não tem personalidade de ser fantoche de ninguém, não é fantoche, é uma tentativa do PT, é disputa política, né? É uma comprovação de que o Tassi, eu venho falando isso aqui já há bastante tempo, ele é candidato, o programa de governo já está sendo elaborado, eu tenho a impressão que, não vou falar o nome, mas já tem até o coordenador da campanha dele à presidência da República, e vou chamar a atenção, o grande problema é a sucessão dele no governo. Olha, guardem todas essas palavras do Zé Maria Trindade lá na frente e vocês vão se lembrar, hein, pessoal que nos acompanha todo dia aqui no nosso 3 em 1. 5h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, já espero vocês, nas outras plataformas seguimos. E você, Piperno, o que pensa sobre as falas de Tarcísio de Freitas e as alegações de Gleisi Hoffmann de que ele não respeitaria a democracia por conta disso, de que ele atesta que Jair Bolsonaro é sim culpado e de que, inclusive, ele acaba sendo um fantoche daquele do qual ele pertenceu ao governo? Bom, essa é a típica declaração de um político que se sente refém do outro lado e sem luz própria. Veja, o julgamento nem começou, né? Ele já se antecipa e dizendo que, não, se eu for o presidente, eu vou conceder um indulto. Quer dizer, ou seja, eu vou rasgar tudo que a justiça decidiu. É isso que ele está dizendo também. Eu acho que esse é o tipo da declaração que, inclusive, afasta uma parte do eleitorado um pouco mais moderado que até aqui não se definiu. E, aliás, muitas vezes adia essa definição para a última hora, né? Isso aí, uma questão de foro íntimo, cada um faz o que bem entende. Mas tem muita gente que age assim. Agora, veja, amanhã depois, se o presidente for condenado, como é que esse eleitorado moderado, até porque, vejam, as pesquisas elas apontam uma série de coisas, inclusive que a condenação do presidente Bolsonaro tem apoio da maior parte do público, né? Então, eu acho que o governador de São Paulo faz um aceno e um movimento muito ruim. Agora, ele é candidatíssimo e tanto ele quanto o presidente Lula, como outros, falam todo dia em candidatura a presidente. Pelo menos uma coisa está ocorrendo agora. Ninguém está fazendo a menor questão de esconder o jogo. Qual é a tua avaliação, Musa? Bom, eu acho que é um movimento político, fica muito claro isso. Candidato fantoche, eu acho que não tem o menor sentido isso, e também não concordo com esse ponto que o Piperno falou, que ele está rasgando tudo que a justiça fez. Se nós entendermos que muito do que a justiça fez não está regido pela própria Constituição, você tem que tomar um rumo, senão a gente vai partir para aceitar absolutamente tudo que é feito, mesmo que transgridam as regras. Então, passa a valer absolutamente tudo, as regras antigas que estavam escritas foram simplesmente suplantadas por umas novas que não estão escritas e não questionamos isso e tornamos aquilo o senso comum. A partir daí é quando basicamente a população entende que não tem mais o que fazer e volta naquele sentimento de resignação que eu mencionei dos próprios venezuelanos. Então, eu não estou dizendo que ele simplesmente rasga absolutamente tudo. A gente precisa trazer o debate de volta. O debate de volta para a base da sociedade, não esse tipo de posicionamento da Gleisi, que ela, sim, é muito mais fantoche do que o Tarcísio, porque ela faz absolutamente tudo que o Lula quer. Ela está onde ele quer, se posiciona como quer, fala o que quer, como que o Lula quer. Então, eu acho que falta mais debate. A gente precisa aprofundar novamente o debate para engrandecermos como país e não ficarmos nessas briguinhas, nesse posicionamento de uma pessoa tão ideológica como a Gleisi Hoffmann, que obviamente tem um lado e um lado é muito forte, ela não consegue conversar tecnicamente, ela parte para tudo de uma defesa praticamente cega, baseado no seu perfil ideológico. Então, acho que é um movimento político, fica cada vez mais claro que o Tarcísio, ele é um candidato, ele é o candidato provável, o candidato mais forte que tem, e obviamente me parece estratégia dele não abrir ainda o jogo, que ele é de fato um candidato ou sairá como deputado, como candidato a presidente. Ele tem aí até abril do ano que vem, para obviamente manter isso às escuras, digamos assim, o que até dificulta, entre aspas, a estratégia do próprio Lula sobre quem ele vai enfrentar. Portanto, eu acho que todo esse suspense faz parte de uma estratégia
e acho que é um movimento orquestrado politicamente. Você discorda, Piperno? Não, veja, eu acho o seguinte, o Supremo é a última instância. Então, condenou, está condenado, né? Eu posso questionar se a condenação foi justa ou não, mas porque, vejam, há alguns movimentos muito preocupantes por parte da direita radical. Um deles, por exemplo, outro dia, foi verbalizado pelo senador Flávio Bolsonaro, que um repórter, acho que do jornal Folha de São Paulo, pergunta para ele o seguinte: bom, mas e se o Tarcísio resolver indultar o presidente Bolsonaro e o STF não reconhecer esse indulto? Ele fala, mas aí então cabe uma medida de força. Vejam só aonde a gente está chegando. Quer dizer, se a Suprema Corte do Brasil toma uma decisão e uma parte desse público político, uma parte do segmento político discorda, ele acha normal apelar para a força. Então, é isso que a gente tem que discutir, debater cada vez mais até a próxima eleição. E é por isso que esse julgamento que vai começar amanhã, ele é tão importante também, porque pela primeira vez o país vai levar para o banco dos réus quem tentou se manter no poder também pelo uso da força.